É algo comum essa forma como lidamos com a vida, como ela acontece. Nós não temos uma prontidão para uma resposta perfeitamente adequada para os acontecimentos da vida. A vida consiste em situações surgindo, em situações acontecendo. A nossa psicológica condição de existência, nesse sentido de pessoa, nessa ideia de ser alguém, nesse contexto da vida, nesse contexto do viver, nos situa em uma posição onde não atendemos de verdade, de forma adequada, a essas solicitações da vida, a esses desafios da vida, aquilo que a vida representa. E por que não conseguimos fazer isso? Porque as nossas respostas, elas são respostas prontas. Elas se fundamentam em um passado de experiência que nós já tivemos. Então vamos com calma olhar para isso aqui. Nós aqui estamos com você estudando essas questões fundamentais da vida. E uma dessas questões consiste em nossa inabilidade de lidar com o momento presente. E isso termina representando para cada um de nós diversas formas de complicações, de problemas e sofrimento. E como não sabemos lidar com essas complicações, com esses problemas e com esses sofrimentos, nós nos habilitamos a fugir. Aquilo que é conhecido como a fuga da realidade em psicologia. A nossa aproximação da vida, a nossa aproximação do momento presente é inadequada. Como não sabemos responder a isso, o sofrimento está presente. E não sabemos olhar para o sofrimento. Não sabemos lidar com o sofrimento. Não sabemos lidar com o momento presente. Então, notem, nós temos o momento presente, ele é desafiador. A nossa inadequada resposta para esse momento produz sofrimento. Não sabemos lidar com o sofrimento. Então, nós fugimos. É a fuga da realidade. Então, nós vamos aqui com você trabalhar um pouco isso. Nós temos, por exemplo, a questão do medo. Não sabemos a beleza, não temos a ideia da importância, do valor, da compreensão do que é o medo. Há uma grande beleza, há uma grande verdade, há uma indescritível liberdade na vida quando não há medo. E nós não sabemos lidar com a experiência do momento. Em razão disso, o medo se instala. Como não sabemos lidar com essa dor que o medo causa, que o medo provoca, nós fugimos. Então surge a pergunta: o que fazer com o medo? Como lidar com o medo? O medo, o que fazer? Nós não sabemos lidar com o momento presente, porque não sabemos lidar com aquilo que nós somos.
O momento presente requer uma ação nova, porque estamos sempre diante de um novo desafio. A vida acontece assim, nesse instante, ela está acontecendo pela primeira vez. Tudo que você tem nesse momento é único. Isso jamais aconteceu e jamais voltará a acontecer. Nós não sabemos dar uma resposta para esse momento porque nós temos a ideia de que somos alguém presente e que precisamos responder a esse momento. Então, o primeiro ponto aqui é a ideia de ser alguém nos coloca em um equívoco. Nós temos a vida acontecendo, mas não temos alguém presente na vida, como nós acreditamos ser alguém. E se situar na vida separado dela. Então, esse é o primeiro ponto. Você acredita que existe como alguém presente. E depois acredita que tem que dar uma resposta para a vida, como ela acontece. Aqui com você, nós estamos trabalhando com você o despertar da inteligência espiritual, da visão da sabedoria, da liberdade de viver livre do passado. E livre do passado, temos uma compreensão desse instante com base nessa inteligência. E quando há essa inteligência, a resposta para esse momento não é a resposta de alguém. Então nós não temos o passado, não temos alguém e não temos uma resposta inadequada para esse instante. Então a vida acontece, mas você, em sua natureza essencial, em sua natureza divina, é um com a vida. Há em você, em sua natureza verdadeira, essa divina inteligência de lidar com o momento presente, com sabedoria. Então não se estabelece nenhuma forma de contradição, de desordem, separação e conflito. Naturalmente, não há espaço para o medo quando a inteligência está presente. E a inteligência é a verdade divina. Como podemos lidar, então, com aquilo que estamos sentindo, vivendo, passando? Dentro desse contexto da vida, como nós conhecemos, como, por exemplo, o medo. Pode ser que, ao ouvir tudo isso que acabamos de colocar, para você, pareça como uma utopia, como algo bom demais para ser verdade. Mas aqui eu tenho que lhe dizer, aquilo que estamos colocando, sim, é real. Aquilo que é real é bem-aventurança, é felicidade, é amor, é paz. Portanto, por que nós temos esses encontros aqui? Nós temos esses encontros com um único propósito: tomarmos ciência da realidade de Deus. E essa realidade, quando está presente, não existe mais esse alguém, não existe mais esse passado, e não existe mais essa inadequada resposta para a vida como ela acontece. Isso tudo está surgindo em razão de uma condição psicológica de existência, que o pensamento tem estabelecido dentro de cada um de nós
como se isso realmente fosse a verdade sobre quem nós somos. Assim, há um equívoco. Nós estamos nos situando na vida como alguém. Nós estamos nos situando na vida como uma pessoa. Seu modo de relação com o momento presente não é um modo real para atender aquilo que aqui está, mas é um modo em que tentamos ajustar a realidade do momento presente a esse pensamento em nós que vem do passado. É aqui que se encontra o problema. É aqui que se encontra o medo. Então você pergunta o medo, o que fazer? Se tem um dos assuntos dentro dessas questões fundamentais da vida que nós tratamos aqui com você, e voltamos sempre a ele, é essa questão do medo. Nós subestimamos muito a verdade da presença do medo em nossas vidas, mas o ser humano, psicologicamente, ele é medo. Olhe para si mesmo e você irá, se for honesto, em reconhecer que a sua vida se assenta em ações que se assentam no desejo e no medo. Em geral, nós separamos o desejo do medo, mas não percebemos que a presença do medo é que nos impulsiona aos desejos. Quando você quer obter alguma coisa, você quer obter porque está insatisfeito nesse instante. Aquilo que você deseja obter, esse desejo é a projeção de um ideal de realização e satisfação nessa conquista. E você só tem isso porque, nesse instante, está sentindo um vazio, uma insuficiência, uma carência, algum nível de desconforto, de dor. Então, esse impulso de dor, desconforto e carência, que é sofrimento, nos impulsiona a buscar algo para nos livrarmos desta condição de sofrimento. Então, há por trás desse desejo a preocupação disso não ser alcançado, disso não ser realizado, desta coisa não ser obtida. Isso é medo. Se existe algo do qual nós não nos damos conta, é a verdade de que a vida, nesse sentido do eu, do ego, nessa psicológica condição em que nós nos encontramos, é uma vida carregada de medo, de insatisfação, de sofrimento, de conflitos e contradições. Assim, não conseguimos dar uma resposta para a vida nesse momento, uma resposta adequada para a vida, porque a base que busca trazer essa resposta é a base da ilusão de uma identidade presente, que se vê separado da vida, procurando atender a esse momento com base no passado. Então nós precisamos descobrir na vida o que é a vida livre do passado, o que é a vida livre do eu, o que é a vida livre
desse movimento psicológico de existência de uma identidade, que é esse alguém. E repare, esse alguém, ele se situa nessa insatisfação, nesse medo, desejo, sofrimento. Assim, qualquer resposta que ele possa dar para esse momento será inadequada. Esse é o sentido do eu, esse é o sentido do ego. Nós aqui estamos com você investigando como, nesta vida, assumir a realidade daquilo que ela é. Agora, é importante que compreendamos juntos também isso aqui, de que não existe alguém que possa fazer isso. Então, o que ocorre conosco? Lidar com a vida como ela acontece, em razão desta posição pessoal, individualista, desse mim, desse eu, desse ego, desse alguém, é lidar com a vida nesse desconforto, nesta dor, nesse sofrimento, nesse medo. E enquanto estivermos fugindo desta realidade, porque essa é a realidade do eu, essa é a realidade de cada um de nós, enquanto esse sentido de identidade egóica permanece, a realidade que nós conhecemos, a realidade conhecida, é a realidade do medo, é a realidade do sofrimento, é a realidade da dor. Podemos descobrir na vida, nesse momento, o que é olhar para isso sem fugir desta realidade. Veja, nós estamos diante de algo muito básico, muito simples, de fácil observação. A verdade para o fim desta fuga da realidade é tomarmos ciência de nossas reações nesse momento. Quando você toma ciência de que esse elemento que é esse eu está procurando algo para escapar, para fugir, ele está se separando, e nesta separação ele está mantendo a continuidade dessa dor, desse sofrimento, deste medo, deste conflito. Então, toda essa alternativa de realizar alguma coisa lá fora, pelo desejo, é só uma forma de escapar de si mesmo, de fugir dessa dor? Então, a aproximação da verdade desse momento revela esse sentido de alguém presente. E quando você aprende a olhar, apenas a olhar, a observar, a se dar conta desta dor, deste conflito, desta contradição, desta insatisfação, quando aprende apenas a olhar, sem fugir, sem escapar, isso termina. Então, a beleza desse encontro com o autoconhecimento lhe revela esta psicológica condição de insatisfação, de medo, conflito, dor e sofrimento. E isso termina. É que nós passamos uma vida inteira alimentando a continuidade desse alguém e, portanto, desse passado. E, portanto, dessa ideia de se deparar com esse momento presente a partir desse fundo. O encontro com a vida nesse momento requer a presença desta ciência, desta separação,
dessa ideia desse eu e o não eu, desse observador observando as coisas, desse que, ao se deparar com as situações, está sempre encarando essas situações dentro de uma ótica particular e pessoal, que é a ótica desse alguém que vive nesse aceitar ou rejeitar, nesse gostar ou não gostar. Então, como ter uma aproximação de si mesmo para ir além desse mim, desse eu, desse alguém? Olhando, descobrindo o que é escutar a vida como ela acontece, olhar a vida como ela acontece, olhar todo o movimento que surge em você e perceber que esse movimento é algo que vem do passado, criando a ilusão desse alguém. Descobrir o que é olhar para isso é por fim a esta condição de contato com a vida nesse momento sem o passado, sem o observador, sem esse experimentador, sem esse eu, sem esse alguém. E essa aproximação é aquela que ocorre quando temos a resposta para a pergunta: o que é meditação? A presença da meditação é a ciência desse momento, sem alguém presente dentro dele. Então, como a vida se mostra, como a vida se revela, sem alguém que é o passado, nesse instante, nesse momento presente, revela aquilo que está além da mente, que está além de tudo aquilo que é conhecido, que é a presença da realidade divina. Então, esse é o contato com a verdade da meditação. Nós não temos alguém na meditação. Nós não temos o passado na meditação. Nós temos a vida nesse instante se revelando sem esse mim. Aqui estamos juntos, olhando para isso, aprofundando isso com você. Lhe dizendo que sim, isso é possível nesta vida. A ciência da realidade de Deus. A ciência da realidade da vida, sem o eu. Assim, esse é o nosso assunto aqui com você. Nós temos encontros online nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo aprofundando isso com você. São os nossos encontros online. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Fora esses encontros, nós temos os nossos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, fica aqui um convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, o fim de todo esse conteúdo psicológico é o surgimento de algo novo e desconhecido, que ultrapassa a fala, que ultrapassa a linguagem, que ultrapassa o pensamento. Então, isso é meditação.